Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Pan Silva e este é o canal Oriente, o canal que te ajuda a se despertar. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui juntinhos, recebendo os conhecimentos, tendo insights. Hoje, não diferente dos demais dias, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa consciência, o poder da nossa mente, o que nós fazemos no nosso cotidiano, para que ela, então, possa evoluir um pouquinho mais neste grande caminho de missão que nós temos, que é no planeta Terra. Então sejam todos bem-vindos. Já começo aqui pedindo para você que compartilhe, deixe seu like, que deixe seus comentários, façam perguntas aí, tá bom? E eu vou responder com todo prazer. Por favor, eu peço a vocês que pegue para vocês aquilo de melhor para a vida de vocês. Não sou a detetora de todo saber, mas eu e você e toda essa egrégora maravilhosa, seja encarnada ou desencarnada, fazemos o melhor. E nós fazemos o melhor quando compartilhamos, ensinamos as outras pessoas aquilo que nós temos. Então eu tiro o meu conhecimento da gaveta, trago aqui para vocês, mas eu peço a cada um de vocês que também compartilhe comigo, tá bom? Que assim nós possamos ser pessoas muito melhores, tá? Eu tenho alguns conhecimentos, vocês também possuem, então vamos compartilhar, crescermos juntos, tá? Hoje, sem delongas, o nosso papo é sim sobre expansão da mente. Como que você se vê, como que você analisa a sua consciência no eu aqui e agora, no eu presente, como você vê seu campo mental, seu campo espiritual e físico, como matéria, como consciência, como evolução ou não. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, vou citar algumas coisas e eu espero que possa lhe ajudar, tá bom? Mas para iniciar esse assunto, eu não podia deixar de trazer para vocês uma mensagem que diz lá do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tá? Se vocês quiserem procurar, é uma frase que diz lá sobre a parte da consciência, é uma expansão de consciência lá que eles estão falando, e aí eles dizem a seguinte frase: Deus não vende os benefícios que concede. Estou confirmando a frase porque eu anotei, tá? Porque eu fiquei estudando, refletindo ela essa semana toda. E eu espero que ela também venha ressoar com você. Por que nós vamos iniciar com essa frase? Deus não vende os benefícios que concede. Ou seja, aqui na internet, esse trabalho que eu faço com vocês não é de venda, certo? Por quê? Porque Deus me concedeu este lindo benefício que é um dom de comunicação, de expressão, de trazer para você um conhecimento que eu recebo da espiritualidade, que eu recebo pelas minhas horas de estudo e pelas minhas horas de esforço e trabalho, porque tem que trabalhar muito. Por que eu iniciei falando sobre isso? Porque do mesmo jeito que Deus não vende os benefícios que concede, você, quando receber um dom e não compartilha ele gratuitamente, você também está indo contra a vontade de Deus. Mas, entretanto, se você estuda, se você investe tempo e dinheiro neste trabalho, você tem todo o direito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de cobrar por isso, ok? Então, uma versão é espiritual e outra é material. Na espiritual, os dons de cura, de benzimentos, que você não tem investimento, mas que Deus, como a todas as pessoas do planeta Terra, concede este dom e habilidade, cada um na sua evolução, na sua expansão, compartilha com outras pessoas, você não deve cobrar por ele. Isso não sou eu que estou dizendo, está lá dentro do Evangelho, que busca também dentro da palavra de Deus, que é a nossa Bíblia amada, tá bom? Mas se de graça recebeis, né? De graça darás. Uma coisa assim, né? Eu não sou a enciclopédia ambulante que tem todas as frases completinhas, mas faço a interpretação das palavras e aqui compartilho com vocês o jeito mais fácil, que também fica fácil para eu, certo? Então, pensando por esse lado, fechou. Então, assim, não tem problema nenhum quando você quer fazer algo gratuito para uma pessoa,
você se sentir bem com isso. Porque você vai encontrar no meio do caminho as pessoas que vão te questionar porque você faz um trabalho gratuito. Ah, fulano, você poderia cobrar X valor por este trabalho. Você já pensou em ganhar dinheiro com esse trabalho? Mas aí, aquele que está em expansão da consciência, ele vai fazer uma reflexão, uma autoanálise sobre o seu trabalho, se esse trabalho veio gratuito por Deus ou se houve esforço, trabalho, pesquisa, estudo, empenho financeiro e empenho físico também, mental, sobre o trabalho. Se esse trabalho veio de forma gratuita, espiritual, um dom dado para você espiritual, não deve ser cobrado. Ok? Então vamos fechar aqui, passa a régua e vem comigo agora, que você agora vai entender a outra fase da expansão mental. Já Carl Jung fala sobre a persona, as máscaras que nós usamos. O que ele quer dizer com isso? São as pessoas que pegam todos os conhecimentos que têm ou não têm e fingem que têm. E vendem produtos aí que a gente sabe que tem pessoas de todo tipo. Mas também há máscaras que a gente finge ser mais humilde, finge, eu não tenho conhecimento, para passar uma ideia de que você não tem apego, né, ao dinheiro, que você não tem apego às coisas materiais, o que também é uma falsa identidade. Ou seja, a sua persona tem que condizer com quem você é de verdade. Porque quando a sua mente está em processo de evolução, você já não condiz mais com alguns lugares. Você não condiz mais com alguns comportamentos. Você não condiz mais com algumas pessoas familiares e falas, ok? Então, logo, a sua persona precisa ser limpa. Então, você não precisa ficar usando máscaras para vender produtos. Não precisa ficar usando máscaras para enganar pessoas. Não precisa usar máscara para fingir que faz algo que você não faz. Porque daí você vai estar ativando o seu ego. Porque o ego nada mais é do que falar sobre o próprio eu, mas esse eu é mascarado pelos medos. Sabe, a super autovalorização, o super controle sobre as ações? É isso, o ego é isso. Ele quer o sucesso, mas ele não quer esforço para o sucesso. Porque ele já se sente, né? Quando o ego está inflado, ele se sente maioral sobre as outras pessoas, ok? Mas tudo isso é uma máscara que a gente fala da persona, de uma pessoa que está com medo de que as outras pessoas percebam que ela não tem ainda habilidades, capacidades de usar o que ela mais possui, que é o estudo, o esforço e o foco, ok? Mas quando a gente fica com isso tudo, a gente vai ganhando apego às coisas, às pessoas, ao dinheiro, à matéria. Qual é o problema de tudo isso? Quando você vai romper, quando você vai trabalhar o self, que também Carl Jung fala sobre o self, pesquisem para vocês verem, que é quando você vai ver o que você precisa emergir de dentro para fora, o que precisa ser limpo de dentro para fora, que não condiz mais com a persona que você era, com o eu que você era, que você agora começa a expandir a sua mente, que você começa a compreender o que é esse ciclo vital chamado vida, não vai condizer com você esses hábitos e comportamentos. Então você vai ter que quebrá-los. Literalmente, você vai ter que abandoná-los, rejeitá-los e entender que neste processo, algumas coisas que você vinha fazendo não fazem parte daquele que está em expansão da mente. Por quê? Porque quem está em expansão da mente não quer viver uma vida de movimentos de ansiedade, de pulsão, sabe? Só se lança, só vai. Não é sobre isso. Estou falando da pulsão do lado negativo, que também tem uma pulsão que nos movimenta aí para o lado positivo,
que é da ação. Mas estou falando neste momento da pulsão pelo lado negativo. Ou seja, que você não pensa, você só age para que o retorno, haja sempre um retorno para você e que esse retorno condiza com aquilo que você quer viver, ou seja, com a vida material que você quer ter, certo? Mas, quando uma pessoa começa o processo de expansão, estou te dizendo porque isso aconteceu comigo. Primeiro, ela começa a questionar quem ela é. Logo, ela começa a passar pelas torres da vida, que a gente chama, pelos processos de desconstrução. Parece que tudo que você coloca a mão não dá mais certo. Por mais que pareça que tudo esteja dentro dos trilhos, ainda não está bom, não está correto. Porque você precisa desconstruir uma ideia que existe dentro de você e de encontro com os seus bloqueios, medos e comportamentos que ficaram guardados na caixinha e que você não revela para todas as pessoas, negar a si mesmo, você vai ter que fazer a autonegação de você. Por quê? Porque você vai ter que negar velhos comportamentos. Negar alguns comportamentos de pessoas que já não vão ressoar mais com você e que não conseguem acompanhar você. Não é que essas pessoas se tornaram ruins. Algumas sim fizeram algumas coisas para você, realmente você precisa dizer um não, um basta, e deixar no passado. Mas é que aonde você vai chegar, lugares que você vai alcançar, aonde a sua expansão mental, a sua consciência consegue chegar, já algumas pessoas não conseguem ficar perto mais de você. Então vai entrar em atrito, vai ter desgastes energéticos. E você perder tempo com pessoas, lugares e situações que não te trazem benefício íntimo e expansivo é negligenciar todo o aprendizado que vem espiritual, psíquico e material, certo? No meio do caminho, você vai ter a falsa sensação de estabilidade. Quando você está em processo de expansão, você vive uma falsa sensação de estabilidade. Porque quando você começa a achar que tudo está sendo alinhado com o seu propósito, vem logo uma nova montanha para você escalar e você se sente exausto, porque você compreende que o processo está iniciando. Então, palavra-chave, anota e não esquece. Nunca vai estar pronto. Os processos nunca estarão prontos, entendeu? São processos que você vai passar. Nesses processos, não tem como você atingir todos de uma certa vez em perfeição. Então, não tenha ansiedade em alcançar de hoje para amanhã o processo de uma vez só, ok? Busque a expansão da sua consciência devagar. Vou dar um exemplo. Você vai preparar o pão, certo? Você começa ali, coloca os ingredientes, tá? Fermento, amassa, deixa crescer, ok? Depois de um tempo, você vai olhar aquele pão, cresceu. Se você fez todo o processo certinho, ele cresceu. O que você faz? Coloca direto no forno? O que você vai fazer de novo? Vai lançá-lo de novo sobre a tábua, sobre a mesa, sobre o mar, não sei onde você vai amassar. Vai sovar mais um pouquinho. Depois você vai fazer o quê? Colocar no lugar que você vai, né, assar, numa assadeira, não sei, e vai deixar ele descansar mais um pouco. Por quê? Porque ele precisa ter 2 períodos de fermentação para que ele esteja no ponto de, quando for assar, dentro de fermentação que não venha te causar depois queimação, que vai te deixar com o estômago pesado, mas que ele fique macio, assim no tempo certo, que o sabor fique agradável, porque todos os ingredientes foram bem trabalhados ali, entendeu? Houve um equilíbrio entre eles. Aí tá, vamos pensar que você deixou esse pão então pela segunda vez de fermentação lá paradinho e você começou a preparar um outro pão. Aí você viu que esse já estava crescendo e você pegou essa massa que você acabou de amassar, que nem descansou nada, e ligou-se a outra. Casou as duas ali. O que vai acontecer?
com esse processo? Acabou. Nem aquele que já estava no segundo processo pronto praticamente para ir para o forno vai ter mais. Não existe mais o pão ali. Quanto o outro que nem começou o processo. Está entendendo? Então, a mesma coisa são duas pessoas. Uma que já está em processo de desenvolvimento, ficar perdendo tempo, energia e se desgastando em discussões ou querendo ensinar para aquele que não deseja o mesmo processo, porque ele ainda está começando a receber o primeiro amasso, os primeiros ingredientes, o primeiro tempo do descanso. Então tudo é muito devagar. Agora, esse aqui, que já está lá pronto para ir para o forno, uma vez colocado no forno, vai sair que é uma delícia. Vai alimentar outras pessoas. Esse é o seu processo. Alimentar aquele que deseja ser alimentado por você. Aquele que iniciou agora, quando se sentir neste mesmo preparo, no segundo tempo de fermentação, para se juntar a você, você já vai estar delícia. Você já vai estar aí, ó, passando informação na qual você já passou pelo mesmo processo que o outro passou. Os processos não são diferentes, eles só mudam de endereço, mas eles existem para todas as pessoas, ok? Simples, deu para entender? Então, quando você começar seu processo de expansão de consciência mental, não queira que todas as pessoas acompanhem você. Elas não vão entender como a Maria, que era mó legal, que corria junto, ia para as baladas, que bebia junto, que fazia festa junto, que preparava isso, que emprestava roupa, que prestava dinheiro, que fazia e acontecia para todo mundo, agora se fecha no casulo e vai para este processo. Aquele que não está acompanhando o mesmo processo, que não recebeu essa intuição espiritual, que vai se desenvolver, ainda não compreendeu a Maria que está nascendo. Mas a Maria que está nascendo precisa, então, compreender que a Joana não compreende. Ou seja, você não perde tempo. Ó, gente, tá um vento aqui delicioso, mas o meu lugar de gravação aqui tá quente. Mas tá um vento lá fora, um vento quente, mas tá uma delícia. Ia ser parrê, minha mãe. Traz os ventos de mudança. Então, até esqueci o que eu tava falando. Não esqueci. Então, assim, as pessoas, elas não vão conseguir acompanhar você, entendeu? E tá tudo bem, tá ótimo, maravilha. Isso é sobre você. Deixe que as pessoas que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano, seus amigos, familiares, parentela, seja quem for, cônjuge, cachorro, periquito, papagaio, compreenda no tempo delas. Uma hora elas vão entender, mas quando o processo delas também iniciar, porque esse processo chega para todos. Mas cada um tem a hora do seu chamado. Então você vai conseguir compreender o chamado, que você precisa ter expansão de consciência espiritual, e esse não envolve dinheiro. Nossa, mas a pessoa tá lá tanto crescendo, diz que tá aí fazendo e acontecendo na espiritualidade, mas não vejo ela mudar a vida financeira dela. Não, isso não tem nada a ver com dinheiro. É uma prosperidade espiritual de consciência que se liga aos estudos. Precisa estudar. Ler livros. Comece pelo seu maior gosto aí. Escolha alguma coisa, mas comece. Porque o seu cérebro precisa estar preparado para lidar com grandes situações. O seu vocabulário precisa estar preparado para negociações, para ensino para as outras pessoas. Isso é para todos. Não é só para pessoas que fazem faculdade. O que precisa fazer também. Terminar a escola, buscar ânimo para ter prazer para o estudo, buscar uma profissão. Está entendendo? Por quê? Porque quem expande espiritualmente também expande em consciência mental de conhecimento. São dois embasamentos que ficam equilibrados. Logo, o seu corpo físico também vai precisar disso, que é a sua matéria. Ou seja, ter boa noite de sono, praticar meditações, ou caminhadas, ou vá para academia,
Hábitos alimentares melhores, coloque aí bastante água, legumes, diminua bebidas alcoólicas, drogas em si. Eu sei que todo mundo tem seus vícios, amor, mas um pouquinho de cada vez todo mundo pode ir melhorando, ok? Prepara o corpo físico, porque quando essas duas bases estão junto de você e elas começam a expandir, essa estrutura também precisa estar forte. Então precisa fazer mesmo momentos de repouso, silêncio, momentos de caminhada, momentos de alongamentos, momentos de mantra, tudo precisa ter foco. Ou seja, une tudo isso agora aqui, ó, que a maninha aqui ensinou. Pega tudo aqui, ó, e começa a anotar. Rotina diária. Rotina da gratidão. Agradeço tudo que tenho. Força, foco, sabedoria, pilar de consciência, pilar material, financeiro, próspero, saúde física. Agradeço, tudo agradeço. Né? Ao Divino Espírito Santo, a Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus. Depois, logo, preciso trazer mais disso. O universo vai te dar mais daquilo que você retribui. Ou seja, você precisa estar em busca. Ele precisa ver você em consciência espiritual, consciência de evolução mental, de estudo, de rotina, de disciplina, consciência material de exercícios, de boa alimentação, de muita água e consciência de negar aquilo que não te serve mais. Porque não tem como você alcançar lá na frente o novo repetindo os processos do passado. Deu para entender um pouquinho? A gente volta a falar mais sobre isso. Eu trouxe isso para você que nós estamos aí no último eclipse do ano, fortíssimo, que fala na casa de Virgem sobre o eu, sobre olhar para si, tá? A partir de agora, nós estamos mais perto de finalizar esse ciclo da casa nova. Da casa nova. E glória a Deus, casa nova, que venha. Em nome de Jesus para mim e para você. O universo pode mandar, estamos prontos nessa linda egrégora. A casa nova está chegando. Então, mas nesse ciclo de ano novo, fecha-se o 9, inicia-se o 1. Esteja pronto, ó, 22, 22. Esteja pronto para receber aquilo que é seu. Mas comece agora. Veja esse vídeo mais de uma vez. Você ficou meio confuso. Porque a mana aqui também é humana. Pode sair tudo enrolado, mas tá tudo bem. O importante é que você comece agora. Se preparar para tudo que você tem para receber. Tá bom? Vou fechar aqui com vocês. Sou muito feliz e grata a cada um. Compartilha para as pessoas que você acha que tem aqui com você nessa energia. Traz pessoas positivas para você. Aquelas que não forem vão aprender com você, vendo os milagres acontecer. Tá bom? Esses são os milagres, a expansão daqui, ó, tá? Na presença do eu sou aqui agora, agradeço por este momento, por tudo que o universo tem nos trazido até este momento, por todas as bênçãos recebidas, por toda a expansão de consciência. Agradeço ao planeta Terra, agradeço ao meu lar, ao lar de cada uma das pessoas que vão receber este vídeo. E 3 coisas nunca serão escondidas: o sol, a lua e a verdade. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo, meus amores, no coração. E saiba que neste canal você nunca está sozinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!